De joelhos, o cavaleiro recebe das mãos de Atena a flecha da deusa, assim como o Sagitário mitológico recebeu. Com lágrimas nos seus olhos, o cavaleiro de ouro dizia: Atena, você é realmente Atena. De repente a deusa cai no chão e ela volta a sentir os efeitos do veneno da serpente. Yoga se perguntava se Atena repeliu a flecha de forma inconsciente. Seu cosmo estava aos poucos desaparecendo. De repente o cavaleiro sente um intenso tremor. Essa é a primeira vez que a terra vibra tão forte. Todo o santuário estava tremendo e a casa de Ofilcos finalmente irá surgir. Gestalt então gritava: se apresse, Yoga, se apresse antes que o veneno que está em Atena surta efeito. O cavaleiro de cisne pergunta se Gestalt finalmente reconheceu Atena, e o cavaleiro de ouro apenas responde: eu me pergunto o que fará Odisseus quando voltar à vida, por isso me pergunto também o que acontecerá com o santuário. Nada sei. Todos os cavaleiros de ouro apoiarão Odisseus. É possível que desta vez todos virem inimigos de Atena. Porém, Yoga, com um olhar sério, se pronuncia: obviamente, quando isso acontecer, nós, cavaleiros de bronze vindos do futuro, protegeremos Atena com nossas vidas. Aquelas eram as palavras do cisne para Sagitário, que dizia: muito bem, então se apresse, Yoga, está a ponto de surgir a casa de Ofilcos, que aparecerá junto de Odisseus. Finalmente, o cavaleiro de ouro de Ofilcos irá ressuscitar. Shun e Tema corriam para a casa de Escorpião. O cavaleiro de Andrômeda estava confiante que eles alcançariam o mestre ancião Doco de Libra. Enquanto um grande desastre ocorre no santuário, Shun e Tema correm para a casa de Escorpião, perseguindo Doco, que pretende tirar a vida de Saori e a Atena. O que vai acontecer agora? De repente, os cavaleiros de bronze sentem um tremor. A ressurreição de Ofilcos sacode o santuário. Se inicia então uma nova e turbulenta batalha. De repente, uma intensa luz surge entre as 12 casas. Tema de Pégaso e Shun de Andrômeda caem no chão. Xion, na casa de Ares, se perguntava o que seria aquilo, esse intenso tremor. E na casa de Gêmeos, Abel também dizia: até agora não havia tido um tremor tão forte. Na casa de Leão vemos Kaiser, Golgi e também Deftou, em formato de bola, que saltava e se perguntava desesperado: o que houve? O que está acontecendo? E em Escorpião vemos Escarlate, e em Sagitário Gestalt dizia que ele finalmente estava chegando. Entre Sagitário e Escorpião surge o templo mitológico, a 13ª casa que foi banida pelos deuses. E das ruínas ressurge o signo de Ofilco. Iso, na casa de Capricórnio, se perguntava o que seria esse tremor, e Mistória em Aquário falava: o surgimento da casa de Ofilcos parece que vai destruir as 12 casas, ou melhor, parece que vai destruir todo o santuário. Aquela nova casa que surgia é a moradia das serpentes. Shiryu, que estava bastante ferido, se perguntava o que seria tudo isso, e que queria saber o que significava aquelas serpentes gigantes. Yoga chega à conclusão de que finalmente apareceu a lendária casa de Ofilcos. No castelo de Hades vemos Pandora tocando sua harpa, e ela se perguntava: ah, então é a casa de Ofilcos? E um espectro esqueleto responde que sim. Quem me acabou de informar foi o mensageiro. A representante de Hades então dizia: a 13ª casa do cavaleiro de Ofilcos apareceu logo agora. Será um bom presságio ou um mau presságio para nós, o exército de Hades? Deveríamos utilizar essa oportunidade para atacar ou deveríamos observar pacientemente? O que devemos fazer? No santuário de Atena vemos a lendária casa de Odisseus, com 2 estátuas de serpentes gigantes e aladas na entrada. Sem dúvidas, é a casa zodiacal mais chamativa que foi apresentada. A entrada traseira da casa era semelhante à frontal, e nela vemos Yoga, que chegava com Atena. Ele dizia: Atena, finalmente chegamos. Essa é a lendária casa de Ofilcos. Me pergunto se Odisseus realmente reviverá aqui dentro. Eu devo me apressar. Ao entrar na casa de Ofilcos, Yoga começa a sentir algo. Mas o que é essa sensação? Todas as feridas que tenho em meu corpo estão desaparecendo. O que é isso? E de repente o cavaleiro cai e Atena também. E na entrada principal da casa de Ofilcos, quem se aproxima é Shiryu de Dragão. Ele dizia: então essa é a casa de Ofilcos. Mas além do grande tamanho, parece que não tem nenhuma diferença com as outras 12 casas. Mas o que é isso? É uma sensação agradável. É como se meu coração e meu corpo estivessem sendo curados. Mas o que? De repente o dragão também cai. E na casa de Aquário, Mistória tentava acordar Shijima, que estava no chão, mas ele se surpreende. O que significa isso?
As feridas de Shijima estão se curando. Não pode ser, é o poder curativo vindo da casa de Odisseus. Será por acaso essa a lendária hipnoterapia? A casa de Ofiuco emanava um cosmo reluzente que se dispersa por todo o santuário. Nas escadarias para a sala do grande mestre, vemos Cardinale de Peixes que dizia: tanto a hemorragia quanto a dor estão desaparecendo por completo. No entanto, ao mesmo tempo estou sendo atacado por essa sonolência. O que isso significa? A lendária hipnoterapia. Maldição, se isso continuar assim eu vou... E de repente o Cardinale também cai no sono. E na casa de Leão, Deftou chamava por Kaiser. Ele dizia: olhe, está crescendo um pouco dos meus cabelos. Que assombroso, é o poder curativo da casa de Odisseus. Porém Kaiser se pronuncia: não fique tão feliz, Deftou. O cavaleiro de Câncer perguntava o porquê, e Kaiser, que aos poucos ficava de joelhos, responde: essa é a hipnoterapia, algo além da nossa imaginação que está prestes a acontecer. E Deftou, que ficava sonolento, também dizia: agora que você mencionou, eu estou perdendo a minha consciência. Os dois cavaleiros caem em um sono profundo, e nas escadarias para Escorpião, Tema falava que seu corpo estava se recuperando, e Shun concorda: sim, meu corpo também está se recuperando, mas eu estou perdendo a consciência. Tema falava que Andrômeda tem razão, ele também estava, e os dois cavaleiros de bronze então caem em um sono profundo. Izou na casa de Capricórnio dizia: esse é o poder da casa de Ofiucos, então realmente está nos curando. E Mistória na casa de Aquário falava que o santuário estava em perigo. Vemos Doku também, que estava na beira da fenda dimensional. Ele diz: isso não está somente afetando os 12 cavaleiros de ouro das 12 casas, todos vão cair dormindo. E naquele momento o cavaleiro de Libra cai. Vemos Xion, que estava desacordado na casa de Ares, e de repente uma serpente branca se aproxima do cavaleiro. Todo o santuário cai em um sono profundo. A casa de Ofiucos regressou, e Odisseus em breve irá ressuscitar. Na casa de Ofiucos, Yoga de Cisne finalmente acorda, porém Atena não estava mais ao seu lado. Ele dizia: eu estava dormindo, mas como? Tudo ocorreu tão rápido. Onde está Atena? Saori desapareceu. A deusa que estava ao lado do cavaleiro desapareceu. Onde e em quais condições ela se encontra agora? De repente, atrás do cavaleiro surge uma enorme serpente dourada que dizia: não faça ruídos, esse é um lugar sagrado onde se cura as pessoas enfermas. O cavaleiro de bronze assustado perguntava: ah, mas quem é você? E a serpente de ouro responde: eu sou uma serva. Na era mitológica, o grande Asclépios desencadeou a ira dos deuses e foi expulso do santuário. Desde esse momento, nós sempre estivemos protegendo a casa de Ofiucos, que se encontrava enterrada abaixo das 12 casas. Acreditamos que o grande Asclépios irá ressuscitar. Agora este momento chegou, habitando o corpo de Odisseus, que dizem ser a sua reencarnação. Mais uma vez ele regressará ao santuário. Na casa de Ofiucos, Yoga se encontra com a serpente gigante dourada, uma serva de Odisseus. O cavaleiro de Cisne dizia: esperem, me disseram que o veneno de Samael só podia ser curado por esse tal de Odisseus. Atena se encontrava afligida por este veneno. Você encontrou? A serpente então responde: você diz a Atena? Você se refere àquela menina que estava caída ao seu lado? Yoga fala que sim e pergunta onde diabos ela estaria. E a serpente então falava: se você está se referindo a essa menina, ela se encontra aqui. Ela está dentro da minha barriga. Yoga, surpreso, não acreditava no que via. A serpente dourada engoliu a Atena. Ele avista a pequena deusa dentro da barriga do inimigo e grita por seu nome. O cavaleiro de bronze, sem pensar duas vezes, parte para o ataque. Ele disparava seu golpe e gritava: o que você fez? Você devorou a Atena, seu miserável! Porém, de repente, o cavaleiro percebe que nenhum de seus golpes estavam acertando o inimigo. Os socos de Yoga passavam pelo corpo da serpente como se ela fosse um fantasma. O cavaleiro se perguntava: por que não consigo acertar nenhum de meus golpes? E a serpente então se pronuncia: já basta, nenhum de seus ataques será efetivo contra mim. Yoga então chega a uma conclusão: essa serpente foi uma serva desde a era mitológica. Nesse caso, será então que ela não possui um corpo real? Aquele ser então começava a falar: me escute, eu te disse que esse é o lugar onde se cura os enfermos, sendo inimigos ou até mesmo aliados. Atena se encontrava à beira da morte. Se a tivesse deixado como estava, sem dúvida alguma, a esta hora ela já estaria morta.
Por esse motivo, com meu ventre pude deter sua morte segundos antes de acontecer. De repente, algo então acontece. Aquela cobra dourada fica com seus olhos vermelhos e Yoga então se assusta. O que está acontecendo? Há algo saindo do corpo da serpente. Isso não pode ser, esse é um ovo. E aquele ovo gigantesco e transparente continha dentro de si a deusa Atena. Yoga fica surpreso. Atena estava dentro daquele ovo. A serpente então dizia: momentaneamente ela seguirá com vida dentro desta casca. Se vai viver ou morrer, isso só dependerá de Odisseus. E de repente, a serpente se vira e começa a ir embora. Yoga perguntava aonde ela iria. E a resposta é a seguinte: estou retornando ao meu trabalho. Desde a era mitológica, durante um tempo incompreensível, sempre eu estive protegendo isso. Essa é a prova de Ofilcos. Yoga então avista uma caixa dourada e fica surpreso. O que então isso é? E voltando até as escadarias do santuário, vemos Tema que estava desmaiado e Shun ao seu lado que dizia: Tema, resista! Ah não, mas isso é inútil. Ele caiu em um sono profundo. No entanto, porque eu fui o único que despertou. Ah, não tem outro jeito. Não posso ficar aqui parado. Parece que sua vida não corre perigo se eu seguir adiante. Tema, quando você despertar, por favor, me siga. Tem que fazer isso. E naquele momento o Cavaleiro de Andrômeda continuava subindo as escadarias do santuário e deixa para trás o desacordado Cavaleiro de Pégaso daquela era. De repente, vemos a orna da sagrada armadura de ouro de Ofilcos. Era isso que deixou Yoga surpreso. Aquela caixa dourada então se abre. E nesse momento, nos é revelada a aparência do objeto da 13ª armadura de ouro, aquela que foi banida desde a era mitológica. A serpente dourada cerca aquela vestimenta sagrada e então se despede de Yoga. Adeus. Com isso, nosso trabalho terminou. Agora finalmente poderei descansar. Todos os servos que se encontram no santuário finalmente poderão descansar. E naquele momento a serpente dourada desaparece. E Shun, que subia rapidamente as 12 casas, dizia: mas o que está acontecendo? Todas as serpentes estão começando a desaparecer. E de repente uma estrela sai voando da casa de Ofilcos. Shun, ao ver aquilo, dizia: mas isso é uma armadura de ouro? Não pode ser. Yoga, dentro da casa de Serpentário, falava: a armadura de ouro de Ofilcos saiu voando. Para onde será que ela foi? E aquela luz brilhante voou até o cemitério dos cavaleiros. Shun ficava surpreso. A armadura está se dirigindo até o cemitério. Yoga se perguntava se a armadura foi por sua própria conta. Até onde estava Odisseus? Não pode ser por acaso. Finalmente chegou o momento. A lápide de Odisseus começa então a brilhar. E de repente surge o 13º Cavaleiro de Ouro. Chegou o tempo da ressurreição de Odisseus de Ofilco. E nas escadarias, o Cavaleiro de Andrômeda se aproxima da fenda dimensional enquanto diz: posso ver a casa de Escorpião. Mas o que? Esse é o mestre ancião? O Cavaleiro de Andrômeda se depara com um Cavaleiro de Ouro desacordado em frente à fenda. Shun dizia: ele adormeceu enquanto estava preso na beira do penhasco. Mestre ancião, ei mestre! Shun gritava pelo Cavaleiro de Libra, mas aquilo era inútil. É igual aconteceu com Tema, não se move de jeito algum. No entanto, mestre ancião, você chegou a essa estranha conclusão de que deveria tomar a cabeça de Atena. Talvez seja melhor que você fique aqui sem lutar. E de qualquer forma eu não tenho nenhuma alternativa a não ser me apressar. Tenho que alcançar Shiryu. O Cavaleiro de Bronze lança sua corrente e então consegue atravessar aquela fenda. Shun então finalmente adentra a casa de Escorpião. Ele dizia: Shiryu, você veio por aqui? Finalmente cheguei à casa de Escorpião. Shiryu, está me ouvindo, Shiryu? Porém o Cavaleiro de Andrômeda se surpreende e à sua frente ele avista um Cavaleiro de Ouro. Esse é o Cavaleiro Dourado que guarda a casa de Escorpião.
Tal como eu esperava, ele também caiu em um sono profundo, assim como os demais. Nesse caso, onde está Shiryu? Onde diabos você está, dragão? Já que não posso ver ele em nenhum lugar, acredito que deva ter seguido em frente. Essas eram as palavras do cavaleiro que segue seu caminho e ao sair da casa de Escorpião, avista a nova casa zodiacal que ressurgiu. Espantado, ele diz: há uma casa gigantesca na minha frente. Será ela responsável pelos terremotos de pouco tempo atrás? Será que também é responsável pelo adormecimento repentino de todos? Nesse caso, de quem era aquela armadura que voou até o cemitério do santuário há apenas alguns instantes? De repente, na casa de Ares, vemos novamente a cobra albina. Seus olhos brilhavam. Ela observava o misterioso cavaleiro de ouro de Ophiuchus que se aproxima de Xion. O cavaleiro de Ares estava caído em frente a um pilar de sua casa zodiacal. A cobra branca então diz: ó grande Odisseus, finalmente você reviveu, agora finalmente a terra poderá ser sua, a terra será sua. E ao dizer estas palavras, a cobra misteriosa desaparece e Odisseu se aproxima cada vez mais do cavaleiro de Ares. Ele então começa a falar através de seu cosmo: Xion, desperte agora, Xion. E ao que parece, aos poucos, o cavaleiro de ouro começa a recobrar sua consciência.